boa noite. O Centro Espírita Jesus de Nazaré se coloca mais uma vez através das palestras públicas de segunda-feira à disposição de todos aqueles que nos buscam à procura de consolo e de direcionamento e esclarecimento sobre a vida espírita. Rogamos a Jesus que possamos ser úteis e que todos aqueles sintonizados a nós possam sintonizar-se também com a espiritualidade superior e os benfeitores que tanto se esmeram e procuram nos auxiliar na nossa evolução, no nosso crescimento, na nossa jornada. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de Livro dos Espíritos. Escolhemos o capítulo 6, que fala da vida espírita, e o assunto é o que sentem os espíritos. Então, vamos falar das sensações, do que é possível aos espíritos experimentarem no mundo espiritual. Isso tem uma relevância muito importante porque podemos nos preparar, ainda enquanto estamos aqui encarnados, para que tenhamos uma passagem para o mundo espiritual mais suave, mais equilibrada, mais plena, e para que possamos ter, no momento em que desencarnamos e passamos por um período de perturbação natural, de reestruturação nessa outra esfera em que vamos nos encontrar, que possamos passar por esse período de perturbação da maneira mais rápida possível e que logo então nos adaptemos à vida espiritual e possamos lá nos preparar e continuar a nossa jornada como espíritos, sempre crescendo, evoluindo e aprendendo. Então, o que sentem os espíritos? Kardec faz essa pergunta e ele coloca se experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos, para começar a entender como é que é isso. E os espíritos diziam que conhecem essas necessidades, porque sofreram já isso aqui na Terra quando encarnados, porém, como são espíritos agora, já não experimentam isso materialmente como nós experimentamos. E aí ele se aprofunda um pouquinho e pergunta, mas quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Vejam, os espíritos respondem: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, vamos tentar entender como é possível que um espírito sinta um sofrimento que é quase mais doloroso ou até mais doloroso que um sofrimento físico. Como que ele faz essa comparação? Então vamos primeiro entender como que, acho que todo mundo consegue entender como que angústias morais nos causam sofrimentos físicos, né? Quem já passou por um momento de angústia moral, seja medo, seja por algum desentendimento com alguém muito amado, que você fica remoendo aquilo, fica angustiado, não sabe se a pessoa vai ser capaz de perdoar você, você perde noites de sono, você sente isso como resultado dessa angústia moral, você sente um resultado no teu próprio corpo. Então há palpitações, há dor de estômago, há um desarranjo gástrico. Então nós entendemos que existe uma ligação da parte moral, de sentimentos, com a parte física. E o que faz esse meio de campo, vamos dizer assim, é o nosso perispírito. Então nós somos um ser que é composto de espírito, de carne, né, de matéria, e entre o espírito e a matéria está esse laço semimaterial
que é chamado perispírito e que leva informações do nosso sentimento, do nosso moral para o nosso físico. E também quando nós agredimos o nosso físico, nós fazemos como que cicatrizes no nosso perispírito que vão se refletir no nosso estado vibracional espiritual. Então, o perispírito é esse meio de comunicação entre o espírito e a matéria, entre a matéria e o espírito. Por isso, nós vamos ver espíritos desencarnados que sentem sensações quase que como se estivessem encarnados, porque eles viveram no mundo uma vida tão material, tão desligada da parte espiritual, que o seu perispírito é mais denso. Vocês lembram que eu falei que ele é o perispírito é uma substância semimaterial, né? Mas ela vai ser mais materializada quanto mais apegada à matéria eu for. E quando eu desencarno, eu me livro da carne, mas do perispírito não, ele continua comigo no mundo espiritual. Então ele vai com a gente para o mundo espiritual e lá ele vai levar essas sensações com ele, essa memória, essas cicatrizes. E quanto mais elevado o espírito for, mais sutil, menos materializado é esse corpo semimaterial, esse perispírito. E aí, então, mais livre vai estar o espírito no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual também vai existir pessoas, né, espíritos que vão estar mais pesados, né, se locomovendo com mais peso, porque tem um perispírito mais denso. E espíritos mais leves, que são os mais elevados, que vão, então, transitar com mais suavidade e por entre planos diferentes até. Então, essa é a função do perispírito. E a função do nosso raciocínio aqui é justamente trabalhar para que no mundo corpóreo nós possamos ir refinando esse perispírito, nos desligando mais da matéria, das sensações materiais, das necessidades materiais, para que o nosso perispírito, então, alce voos mais leves, né? Vamos ver um ponto mais delicado aqui e mais específico que Kardec usa. Como é que então alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? E os espíritos respondem que é a reminiscência do que padecem durante a vida, reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Então eles sentem a mesma coisa. Muitas vezes no que eles assim dizem é apenas uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, eles procuram exprimir a situação em que se acham. Nesse caso especial, havia um espírito que se manifestava nas reuniões mediúnicas de Paris, lá na época de Kardec, e ele dizia que ele queria fazer parte da reunião, queria vir sempre, porque ali tinha uma lareira e aquecia ele, porque ele sentia muito frio. Então, os integrantes da reunião começaram a inquirir como que ele pode sentir frio, né? Por quê? E aí na Revista Espírita de 1858 tem uma explicação melhor. Ele era um espírito que em vida havia sido muito avaro, muito controlado, mão fechada, e ele não gastava, ele tinha muitas posses, porém ele não gastava o dinheiro dele em aquecimento. Então a família padecia de frio numa casa gelada, imagine um inverno em Paris, e ele economizava para não gastar sua fortuna, e aí ele desencarna com aquela sensação de frio que ele tinha experimentado aqui na Terra. Então, imagine o sofrimento físico, né? Quase físico que ele tinha.
E aí os espíritos nos explicam assim que os sofrimentos, eles perceberam que os sofrimentos sempre guardam relação com o proceder que as pessoas tiveram durante a vida, né? E as consequências então eram experimentadas no mundo espiritual. E que também a vida pode ser uma fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. A conclusão é essa. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram. Que, portanto, só de si mesmos, eu que grifei, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Muito bem, então o ponto prático que eu gostaria de chegar aqui nessa reflexão dessa noite é o que a gente vai fazer, né? Nós agora conhecedores disso, o que a gente pode fazer já a partir de agora para desvestirmos esse peso, né? Esse comportamento moral nosso tão arraigado à matéria que nos faz depois sofrer no mundo espiritual e que já, vamos dizer, já nos faz sofrer aqui, né? Mas já que estamos falando do espírito, então nós vamos imaginar as consequências de nós nos desligando dessas necessidades materiais, que à medida que a gente vai fazendo isso, a nossa vida encarnada, que vai ficando mais leve, como desencarnados, vai então ser ainda mais leve, e nós prontamente poderemos já começar a trabalhar no mundo espiritual. Alguns colegas, quando começam a estudar a doutrina espírita, dizem, mas então quando a gente desencarna não vai descansar? Não tem aquele negócio, descansou, né? Não descansou. A gente não quer descansar, na verdade, né? Quando o espírito já alcança um certo grau de evolução, ele quer ir adiante, quer crescer mais, quer trabalhar mais. E quando não alcançou esse grau de evolução, ele vai ter que experimentar algumas dores que vão fazer com que ele desperte para buscar a sua evolução. Então não tem descanso. Porém, isso não quer dizer que seja ruim, né? Quando a gente vai aprendendo a ter prazer no trabalho no bem, trabalho no bem não cansa. E nós vamos passar para uma outra etapa, então, de raciocínio, que eu tirei de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele fala do desejo central. Então, como que nós podemos começar esse trabalho de evolução aqui já, de forma a alcançarmos sensações melhores no mundo espiritual? Então, é claro, o desligamento, o desapego da matéria é muito importante, mas tem alguns outros sentimentos que são tão pesados quanto a matéria, e a gente vai ver quais que eles são e como que a gente poderia se livrar deles. Então, nos diz Haroldo Dutra que nós temos um desejo central. Claro que nós temos vários desejos, talvez algumas pessoas mais evidentemente um desejo central, mas ele coloca aqui 4 desejos centrais que a gente vai intercalando, acho que durante a vida, e que são bem característicos de nós ainda tão pouco evoluídos. E esse desejo central é o nosso, como diz ele, calcanhar de Aquiles. É através desse desejo central, dessa ideia fixa, dessa vontade que nós temos, que nos acompanha diariamente, que nós muitas vezes cometemos os mesmos erros de encarnações anteriores e acabamos patinando assim ao invés de evoluirmos com mais rapidez. Então, o primeiro desejo central seria a posse. Então, muitos de nós vivem com a necessidade de possuir coisas, né? E em volta desse desejo de posse, nós temos sentimentos que são a avareza, que são o apego, que são a
Prodigalidade, sim. O que é prodigalidade? O que é o filho pródigo? Né? O filho aquele que deu tudo que tinha. Então, muitas vezes, algo que parece ser muita generosidade é o desejo de posse, porque eu quero dar, porque eu me promovo através da prodigalidade, mas eu preciso ter, então cada vez eu valorizo mais o ter para eu poder dar, não no sentido de generosidade, mas de prodigalidade. O pródigo é aquele que dá sem um objetivo de desejo de ajudar, mas sim porque ele se promove com aquilo, ou se sente bem com aquilo, ou busca conquistar amigos, ou busca conquistar prestígio através da prodigalidade. E o materialismo, né? Então, muitas vezes a nossa vida gira em torno da posse e as qualidades, né? As características, não vamos falar de defeitos, mas as características que envolvem a nossa vida são essas nessa linha da avareza, do materialismo, do apego. Outro desejo central que nós podemos ter é o poder, né? E aí eu não preciso ser rico, poderoso ou político. Eu posso querer exercer o poder dentro da minha casa, como matriarca, né? Todo mundo tem que andar conforme a minha cartilha, todo mundo tem que me obedecer. E aí nesse desejo de poder eu posso ser arbitrário, né? Não ter justiça nenhuma na minha conduta, vai ser beneficiado aquele que for meu seguidor. O poder está muito envolvido com a ira. A ira também, muitas vezes, ela vem disfarçada de ironia, de sarcasmo, e eu exerço um poder satirizando o outro, reprovando, hostilizando de forma que eu rio dele, ou rio dos seus defeitos, ou vou minando o comportamento dele com as minhas críticas. Também a prepotência, né? A arrogância e a violência, que é uma consequência da ira. Então nós não precisamos, como eu coloquei, exercer o poder só quando somos poderosos para o mundo, ricos e temos alguma projeção no mundo. Podemos exercer o poder ali no barraco bem pobrezinho em que a gente vive, querendo que as pessoas nos sigam aquilo que ditamos. Pode ser que o nosso desejo central seja o prestígio. Prestígio, né? Aí envolve exibicionismo, vaidade, soberba. Então aquele desejo que eu tenho de ser visto, né? E de ser reconhecido. Muito orgulho aqui envolve a necessidade do prestígio. As pessoas são cobradas, né? Como que não reconhece o meu valor? E eu vivo criando uma personalidade que só vai se sentir bem e feliz se estiver sendo aplaudida ao longo da vida. A futilidade faz parte disso também, porque não tem como nós alimentarmos a nossa vaidade sem darmos valor a coisas absolutamente desnecessárias, né? E o prazer, por fim, poderia ser um outro desejo central da nossa vida. Então, o consumismo, a necessidade de ter muitas coisas e de mostrarmos, né, exibirmos isso. Então isso aí está muito ligado com o nosso comportamento até nas redes sociais,
a gula, né? O prazer de valorizar demais as sensações, a luxúria e a preguiça, né? Então, o prazer, muitas pessoas têm a sua conduta toda girando em torno de prazeres. Esses são os desejos centrais, então, que vão fazer com que nós vivamos uma vida por demais materializada e que vai nos perturbar no mundo espiritual. A ideia é que a gente não elimine essas forças, essas características. Nos diz Haroldo que todas elas são cavalos de raça, majestosos, robustos, poderosos, mas que nós devemos ser domadores desses cavalos, dando a eles intenção, direção e intensidade. Então, eu não preciso ter zero preguiça, né? Eu posso ter um equilíbrio e encontrar o tempo que eu preciso descansar, porque quando a pessoa tem zero preguiça, ela muitas vezes é aquele workaholic que se diz, né, o trabalhador incansável que acaba minando a sua saúde porque trabalha demais. Então, todas essas, por isso eu disse que eu não queria dizer defeitos, todas essas características, se elas tiverem intenção, direção e intensidade e forem domadas por nós, são características humanas das quais dificilmente nós vamos nos livrar, né? E não devemos tentar nos livrar ainda, porque elas são características humanas. Então nós precisamos domá-las e direcioná-las para um fim útil. Dessa forma, nós poderemos então adentrar o mundo espiritual com mais consciência, mais senhores de nós mesmos, donos das consequências que nós plantamos para a nossa vida e em paz com elas, felizes com elas. Não era aqui que eu podia chegar e eu trabalhei para conseguir chegar até aqui. Eu estou bem com isso, estou em paz com isso. E aí cheguei no mundo espiritual, estou entendendo que tem muita coisa para resolver, mas estou pronto para continuar a trabalhar. Então a ideia é começar desde já esse trabalho de domar essas nossas características. Então essa é a proposta do Espiritismo, que eduquemos essas energias para que deixem de nos dominar e passem a ser nossas servas, transformando-se em ferramentas de crescimento espiritual. Dessa forma, encontraremos no mundo espiritual paz de espírito. Descanso não, mas paz de espírito. E não pode haver nada melhor do que isso, né? Paz de espírito já, a partir de hoje, ao saber que estamos trabalhando no bem e no controle dessas nossas características que, se não estiverem domadas, podem sim nos levar a uma situação muito desoladora ao chegarmos no mundo espiritual. Mas vamos trabalhar para que isso não aconteça. Vamos trabalhar firmes e com certeza com o amparo e o auxílio da espiritualidade superior. Obrigada a todos e boa noite.